Muito bem, gente. Vamos então agora discutir alguns dos aspectos ligados ao feudalismo ponto a ponto. Então, economia, política, sociedade, a cultura medieval. Vamos tentar destrinchar cada um desses aspectos que são aqueles que mais interessam para os historiadores, né? Quando a gente vai se debruçar sobre uma determinada realidade, são esses os aspectos que a gente procura esmiuçar para tentar entender melhor aquela realidade. Então, vamos lá. Resolvi começar a discutir primeiro o processo de estruturação da economia feudal. Vamos entender um pouco o que foi a feudalização no que se refere aos aspectos econômicos. Como foi que o feudalismo se estruturou nos aspectos relacionados ao sustento do povo, né? Que a gente fala de economia, a gente está falando, na verdade, disso. A maneira como as pessoas sobrevivem, como elas se sustentam. Então, primeiro de tudo, saiba que no momento em que as invasões bárbaras se intensificaram, ainda no final do Império Romano, ocorre um processo de fuga das cidades, né? Aquilo que a gente chama de êxodo urbano. As pessoas fogem dos ambientes urbanos e procuram se proteger nas grandes fazendas dos patrícios ou dos donos, ou dos novos donos de terra oriundos dessa tradição germânica de muitos desses povos bárbaros que chegaram e se estabeleceram na Europa, sobretudo depois da queda do Império, em que a desestruturação se torna uma realidade dominante. E a partir de então, a economia do feudalismo vai se moldar a partir daquilo que a gente denomina como ruralização. Em outras palavras, a agricultura é a base do funcionamento econômico do período feudal, do período medieval, melhor dizendo, e do modo de produção feudal. Quais são as principais características dessa economia rural, agrícola do período medieval? Bom, primeiro, que é um tipo de agricultura muito específico. O Brasil hoje é um país que pratica agricultura em larga escala, só que a gente não pratica agricultura de subsistência. A gente pratica um tipo de agricultura que é voltada para exportação, enfim. A agricultura de subsistência é aquela agricultura que você pratica para sobreviver a partir dela. Então você planta e colhe aquilo que você vai utilizar para se alimentar. É uma economia que se molda também sem circulação de moedas, por isso chamada de amonetária. Outro aspecto interessante que pode ser cobrado em vestibulares ou no Enem, é a ideia de que essa economia feudal ela é muito baseada na troca entre os feudos. Então, um feudo produz trigo, outro feudo produz determinado fruto, e entre os feudos, entre os senhores feudais, ocorre o processo de troca entre esses elementos, enfim, entre esses produtos cultivados em cada um dos feudos. Lembrando que o feudo nada mais é do que uma propriedade, ou seja, um grande lote de terra pertencente a um senhor feudal. O comércio, ele praticamente não existe durante a Idade Média, sobretudo na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média isso vai mudar substancialmente. Mas repara que eu coloco aqui um quase, porque em história é muito importante que a gente evite as totalizações, né? Aquelas afirmações categóricas. Então, em algumas regiões da Europa, o comércio não desapareceu, como é o caso, por exemplo, das cidades italianas. Na verdade, não é Itália, a Itália só vai se formar mesmo no final do século XIX, mas Gênova, Veneza continuaram sendo entrepostos comerciais muito importantes. Por isso que eu coloco aqui que o comércio quase inexiste, mas em algumas regiões ele permanece existindo. Em suma, é isso, a estrutura da economia do período medieval. Na Alta Idade Média, a economia feudal ela é baseada nesses aspectos. Muito bem, gente. Agora é hora de pensar um pouco mais a respeito da sociedade feudal. Como se estruturou essa sociedade no período medieval? Pois bem, o conceito fundamental para a gente entender a sociedade feudal é o conceito de estamental. Uma sociedade estamental, ela é essencialmente diferente de uma sociedade classista como é a que a gente vive. Na sociedade de classe, por mais que seja difícil a ascensão social, é possível você nascer pobre e enriquecer. É possível você nascer rico e empobrecer. Quer dizer, é muito raro, é muito difícil, mas legalmente não há nenhuma restrição. Ao passo que na sociedade estamental, sim, existe uma restrição. Se você nasce em um determinado grupo,
necessariamente você vai morrer naquele grupo. Não existe essa ideia de mobilidade social. Inexiste a ideia de mobilidade, portanto, é uma sociedade essencialmente estática. Pois muito bem, no contexto da sociedade feudal, medieval, europeia, da Alta Idade Média, a gente tem três grandes grupos, que são o primeiro estado, ou primeiro estamento, composto por elementos do clero, ou seja, pelos altos cargos eclesiásticos e também pelo baixo clero. O segundo estado, composto por elementos da nobreza, e o terceiro estado, composto pelos elementos do povo. No caso da França pré-revolucionária, por exemplo, quando a gente for tratar de Revolução Francesa lá na frente, a gente vai retomar esse conceito. 97%, quase 98% dos franceses fazem parte do terceiro estado, enquanto que o primeiro e o segundo estado mal somam 3% da população, ou seja, é de fato uma minoria esmagadora. Para ser membro do clero, ou seja, do primeiro estado, você tem que necessariamente nascer nobre. É o sangue azul, né? Essa ideia de nascer numa família específica e tal, que carrega uma tradição, que quem nasce, por exemplo, no terceiro estado, não vai gozar dos mesmos privilégios concedidos exclusivamente para os nobres e, claro, para o clero. Então, basicamente, essa é a estrutura de uma sociedade estamental que prevaleceu em boa parte da Europa durante esse período conhecido como medieval.